Vamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Pais e Filhos do Anúncio e hoje nós vamos falar de posicionamento. Nós já passamos por nicho, já passamos por avatar e aqui agora nós precisamos saber como é que nós vamos nos posicionar na internet para que a gente possa fazer a divulgação, fazer a promoção de um dos nossos serviços próprios ou o serviço de outra pessoa, uma promoção de infoproduto, enfim. Você pode usar também esse posicionamento para o seu negócio local, tá bom? A aula em si, ela vai falar exatamente de posicionamento. Como é que isso vai ser usado no seu dia a dia, no seu negócio, você vai entender a menor maneira, definindo aí, entendendo bem o seu negócio, perfeito? Bom, deixa eu só colocar essa minha carinha do lado de cá. Vamos ver se aqui em cima fica bom. Perfeito, então. Então, vamos lá. Posicionamento. Primeiramente, para ficar bem claro, definir um posicionamento é ocupar uma posição de liderança, de destaque com um produto, um serviço, a partir dos diferenciais que o público-alvo valoriza. O que é isso? Você precisa ser alguém de referência para o seu público. O seu público, ele precisa te ver como diferencial, ele precisa não somente gostar do seu produto ou do seu serviço, porque isso é algo que não vai fazer com que ele opte para comprar de você. Então, você precisa se posicionar para que você possa mostrar para esse seu público-alvo, para esse seu avatar, que você é a melhor opção, para que ele valorize aí o seu posicionamento, né? A sua circunstância, do seu porquê, a sua causa, o porquê que você faz o que faz, perfeito? E ao criar uma estratégia de posicionamento, a sua empresa deve mapear qual segmento deseja atender e quais diferenciais são importantes. Isso nós já fizemos na aula de nicho, tá? Você vê que você não consegue se posicionar se você não mapear o segmento, se você não mapear o seu nicho, se você não tiver certeza do que você está falando e como está falando na internet. Bom, como se posicionar? Existem 4 tipos de posicionamentos estratégicos. Você pode se posicionar com base no valor, né, no preço, não no valor, no preço, tá? Com base de uma diferenciação competitiva ou numa monopolização de um segmento de mercado, ou ainda de acordo com o benefício que você oferece. Quando você quer se posicionar com preço, né? As empresas que fazem isso estrategicamente por preço é sempre a mais barata da região, a mais barata do país, a mais barata. Então, aqui você está criando uma posição, um posicionamento por preço. Você perde mercado? Não. A empresa que cria esse posicionamento estratégico, ela sabe que a quantidade, tá? A quantidade vai levar ela no faturamento que ela já planejou. Nenhuma empresa cria um posicionamento estratégico sem antes passar por uma das 3 verdades, que é uma delas é o planejamento. Você precisa planejar, você precisa saber o que é que você quer. Então, quando você se posicionar por preço, né, você tem que saber que o que você faz precisa ser um volume alto de venda para compensar aí, para sustentar o seu negócio durante determinado período, perfeito? Eu falo determinado período porque é inevitável que uma empresa venha a falir, tá? Não está nas mãos da pessoa, né? Não depende de você a sua empresa falir ou a sua empresa ficar aí, né, vitalícia. Porque tudo na vida é mutável. Tudo, absolutamente tudo está em movimento. E esse movimento faz com que, no momento que um produto seja muito importante, muito relevante para uma determinada pessoa, para uma determinada classe, né, clã de pessoas, esse mesmo produto passa a não ser mais valioso. Por quê? Porque as outras empresas vêm criando aí substituições e você acaba tendo que surfar na onda, você não tem como ficar, viver do passado. Ou se você observar a maioria das empresas que você conheceu lá nos anos 80, nos anos 70, falar dos 70, que provavelmente a maioria aqui é da minha idade um pouco mais, então dos anos 70,
pouquíssimas empresas nesse período sobreviveram, né? Nesse longo aí de quase 50 anos. Elas simplesmente elas vão falindo, elas vão fechando, elas vão abrindo outras franquias, vão mudando de nome, então isso é inevitável. Então, quando você se posiciona por preço, a pessoa, a empresa que faz isso, ela já tem o seu planejamento, há quanto tempo ele consegue sustentar aquele preço com aquele tipo de mercadoria, tá bom? E de produto ou serviço que ela está aí ofertando. Por exemplo, se você é uma manicure e você deseja se posicionar por preço, não importa se o seu esmalte, a sua acetona tem reajuste naquele período. Se você esse posicionamento que você quer, você precisa se sustentar. Por isso que é necessário um planejamento, tá? Se você quer se sustentar, se quer se posicionar baseado numa diferenciação competitiva, então você vai criar uma estratégia onde tudo seu é diferenciado. Então, a Apple, por exemplo, ela é uma empresa que ela não se posiciona por preço. O valor dos produtos dela, o preço dos iPhones, né, dos Androids, iPhone, né, dos celulares dela, dos mobiles dela, são sempre mais alto do mercado, mas eles têm uma diferenciação competitiva, tá? Com base na monopolização de um segmento de mercado. Aqui é um outro posicionamento que acontece quando a empresa ela já começa a ser criada, ela vai fazer o planejamento dela de tentar engolir outras empresas do segmento e colocar em conjunto a ela. Então, neste momento aqui, o que ela faz? Nós somos um. Então, você não acaba não precisando ter uma opção de várias ramos, né? Vários segmentos, porque eles conseguem monopolizar no único segmento. Exemplo com base de monopolização são as empresas de bebida, né? Por exemplo, a Ambev, ela não é só a Ambev, a Ambev, ela compra, né, outras marcas de bebida para que todo mundo que tem esse hobby de beber, esse segmento de bebida alcoólica, acabe de uma forma ou de outra chegando até ela o lucro, tá bom? E com base no benefício oferecido. Aqui também é bem comum você ver isso nas seguradoras, né, que são os serviços. Então, bom, toda seguradora tem isso e isso, a minha tem mais isso. Então, você coloca algo a mais, um benefício a mais, para que você possa se diferenciar. Então, esses são os 4 tipos de posicionamento estratégico, tá? Agora, o que é ou como é o posicionamento pessoal? Posicionamento pessoal é a imagem que o seu público tem sobre você e sobre o que você tem para oferecer. Por exemplo, o que ele pensa sobre você? Você é uma profissional cara, você é uma profissional barata, você é uma profissional bem-sucedida, você está no início de carreira. Então, o seu posicionamento vai dar para o seu público a sensação de confiança, de que ele pode contar com você, que ele pode conhecer você a partir da forma que você se posicionar. Se você se posicionar como uma pessoa fraca, eles vão te ver como uma pessoa fraca. Se você se posicionar como uma pessoa de baixo valor, eles vão te ver de baixo valor, tá? Então, o posicionamento pessoal, ele é muito importante no digital, independente desse posicionamento pessoal for aparecendo, né, ou for nos bastidores, né? Como que seria isso? Tem pessoas que são excelentes profissionais, mas eles não precisam aparecer, eles não precisam ficar aqui mostrando a cara, falando o que vai ser feito, deixar de ser feito. Por quê? Porque ele delega isso a uma outra pessoa e essa pessoa, sim, é que acaba ficando a cara dessa pessoa que tem toda a estratégia de posicionamento. Exemplo disso, por exemplo, vamos voltar lá atrás, lá no nosso tempo de infância, todo mundo conhece a Xuxa, mas poucas pessoas conheciam a Marlene Matos, que era a pessoa que estava por trás da Xuxa. No entanto, o posicionamento da Marlene era ela que fazia todas as contratações, era ela que redigia e todos, né,
os espetáculos, só que por trás dos bastidores. Então, o posicionamento dela, uma excelente profissional, mas por trás dos bastidores. A Xuxa, uma excelente profissional, é a que dava aí a cara para bater, né? A que colocava aí o seu rosto e a sua dança, enfim, a sua música, para que as pessoas pudessem admirar. Perfeito? Então, posicionamento pessoal é algo muito importante, é algo que você precisa sempre tá, como que eu vou dizer, velando, né? Porque o seu posicionamento pessoal é o que vai fazer você ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro. O seu posicionamento, ele é muito importante e ele precisa ser feito com integridade. Eu vou dar um exemplo para você aqui, né? Eu gosto muito de assistir séries. E ontem passou uma série, tinha uma pessoa que um dos episódios que a pessoa ela era um grande play, um grande influencer e ela influenciava todas as pessoas em torno dela com jogando, né, o governo, né, esquerda contra a direita, direita contra a esquerda. E aconteceu nesse episódio uma morte de um deputado. E essa morte desse deputado os policiais que estavam investigando chegaram até a brincar, gente, o cara é um perfeito coroinha, ele é perfeito, ele tem mulher, filhos, ele é bom, tudo. E aí descobriram fotos desse personagem que acabou falecendo com umas meninas, né? E então começaram a ter boatos que esse santo, né, que esse coroinha fosse pedófilo e estaria com meninas. Porém, essas fotos eram falsas, ou seja, a pessoa que tem o poder de influenciar os outros, que se posicionou como defesa da moral dos bons costumes, fraudou fotos de uma pessoa íntegra, honesta, com meninas, né? E com isso causou a revolta dos seguidores dele e eles então mataram essa pessoa. O que eu quero te dizer com isso? O seu posicionamento, ele pode fazer você enriquecer ou ele pode te mandar para a cadeia, tá? Quando você tem uma ação magnética, quando você consegue se posicionar, as pessoas elas começam a te seguir. E por isso que é importante você saber que pessoas não seguem pessoas, pessoas seguem causas. Neste caso, essa pessoa, esse influencer, ele se posicionou de tal forma como defesa que, assim, como é que alguém do meio dele, que acredita nele, poderia imaginar que ele fosse um bandido, que ele fosse capaz de fraudar uma foto para daí então se colocar contra o outro. Então as pessoas acreditaram. E para essa pessoa, por exemplo, que matou esse deputado, ele não se sentiu culpado porque ele estava salvando crianças. Entende como o posicionamento ele é muito poderoso? Se você usa a sua imagem, se você usa o seu poder de persuasão para a maldade, você comete maldade. Então, aqui é onde você precisa ter integridade, ter lealdade, fidelidade e principalmente amor, tá? Porque tudo que você faz aqui vai refletir não só em você, mas em outras pessoas. Dependendo da sua atitude, do seu posicionamento, você inflama uma massa para ir contra outra pessoa ou para ir contra um determinado uma determinada ação, né? Quando você, por exemplo, é um influencer, quando você consegue o seu posicionamento de uma pessoa que, olha, ela sabe o que está falando, ela não está no início de carreira, ela não é rasa. Aí você vai lá e fala, por exemplo, algo contra uma outra determinada marca, aquela massa vai contra aquela marca, você é responsável. Então, você é responsável pelo seu posicionamento pessoal. É importante tomar muito cuidado com isso, tá bom? O importante de se posicionar, vou corrigir aqui, posicionar a marca na internet, tá? A importância de posicionar a marca na internet, deixa eu. Eu parei de compartilhar rapidinho só para corrigir aqui. Posicionar. Já estou voltando com o. Perfeito. Vou voltar aqui para compartilhar, tá bom? Porque eu tinha somente corrigido ali. Então, a importância do posicionamento na internet. Primeiramente, para que você tenha um bom posicionamento na internet,
É necessário que você tenha um site, porque o seu site é o seu cartão de visitas. Então, assim, quando você me conheceu, eu tenho lá uma landing page, eu tenho lá uma página de captura, onde aparece quem é a Fabi, aparece a história da Fabi, o que a Fabi pode te oferecer caso você venha fazer parte desse meu mundo, né, de ajudar aí a faturar 23 salários por mês. Então, o seu site é importante, tá? Para você se posicionar na internet. Produção de conteúdo é importante, então o que eu faço aqui com você, o que eu faço todos os dias nas minhas lives das 2 horas da tarde, eu estou produzindo conteúdo. Por quê? Porque eu quero que as pessoas saibam que eu sei do que eu estou falando, saibam e se engajem comigo, venha fazer parte desse meu mundo, tá? Você precisa investir nas redes sociais, então não adianta você, né? Não tem sentido nenhum. Ah, eu quero ganhar dinheiro no digital, mas eu não gosto de rede social. Você precisa investir o seu tempo nas redes sociais, tá? Você precisa testar coisas novas. Então, é claro que você não vai fazer testes aleatórios, mas o que deu certo, o time que está ganhando se mexe sim. Então, sempre você vai poder fazer ajustes e testar coisas novas para ver se as pessoas preferem aquilo ou, né, essa outra posição. Por exemplo, tem um rapaz, um grande influencer, que ele se molda conforme a conveniência, e tá tudo bem. Por quê? Porque ele sabe exatamente a hora de criticar o governo, a hora de elogiar o governo, a hora de trocar de governo, a hora de apoiar outro governo, e para ele isso não tem problema. Por quê? Porque ele não é da política, então para ele não há problema algum esse tipo de teste de coisas novas. E toda vez que ele teste, ele ganha. Por quê? Ao mesmo tempo que ele perde uma quantidade bem considerável de seguidores extremistas e fanáticos, ele ganha outra quantidade considerável de seguidores extremistas, fanáticos do outro lado, tá? Então ele sempre ele vai se posicionar e ficar cada vez mais rico com isso. Outra coisa que é importante você usar muito o SEO. O que é o SEO, tá? Aqui tem a expressão dele aqui em inglês, né? Mas é otimização de sites, tá? Search Engine Optimization. O que é isso? É quando você, por exemplo, se você quer se posicionar na internet, você colocar simplesmente, vamos lá, se eu colocar simplesmente anúncios online, as pessoas vão encontrar provavelmente muitos arquivos, né? Se ela for pesquisar no Google, falando anúncios online. Quando eu me posiciono como anúncios online no automático ou faturar 23 salários, sou somente eu que uso toda essa expressão. Então, as pessoas que procurarem anúncios online no automático ou as pessoas que procurarem 23 salários por mês vai chegar até mim. Por quê? Porque eu uso o SEO, eu uso essa otimização de site. Essa otimização de site, ela é importante para que você direcione o público para você. É o seu posicionamento na internet, no digital. Tá bom? Você precisa criar uma identidade visual, né? No caso aqui, a criação de uma identidade visual, ela está muito dentro das cores, das paletas de cores que você usa. Por exemplo, se o seu negócio é um negócio que fala sobre prosperidade, né? Vamos supor, então, prosperidade é algo muito humano, né? Algo muito de pessoa. Então, quais as cores que você vai conseguir atrair as pessoas que venham ouvir ou querer saber o que você tem a falar? Geralmente é a parte de próspero, então é a parte dourada, né, o ouro, né, ou de pessoa, a cor da pele. Então você sempre vai ver as pessoas que tratam desse tipo de tema, né, que trabalham com esse nicho, com uma visualização aí, uma criação de visual muito semelhante. Quando a pessoa trata de dinheiro, no caso aqui o meu é negócio, né? Então tem uma cor também. Então a cor própria do dinheiro é o azul, é o verde. Então você vê que geralmente eu me posiciono tanto no Instagram
quanto no YouTube, com esse tom de verde, né? O verde e o azul, porque isso remete a dinheiro. Então, você cria uma identidade e aí, com o tempo, essa identidade passa a ser sua, né? Quando essa identidade passa a ser sua, algumas pessoas, elas podem até não te conhecer pelo nome, elas podem não lembrar. Fabi Stenscherer é muito complicado, mas elas podem, de repente, remeter aquela moça que coloca aqueles stories azulzinho, aquela moça que coloca aqueles reels com letreiro verde. Então, as pessoas se identificam com o seu visual. Então, é importante você ter um visual e ser fiel a ele, usar sempre o mesmo. Quando for trocar, ter uma estratégia para uma mudança em toda a sua marca, tá? Inclusive, é muito impressionante porque a gente acaba pegando isso para nós. Eu nunca tive como preferência de comprar roupas no tom azul ou verde. Agora eu entro numa loja e é o que mais me chama atenção. Por quê? Porque eu já vesti essa camisa, eu já abracei isso. Então, isso é uma forma de você fazer, criar a sua identidade visual, tá bom? Usar mídia paga, ou seja, fazer tráfego pago. Você se posiciona, você fala, dá a sua mensagem, depois você usa o tráfego pago para alcançar mais pessoas, para que mais pessoas conheçam, né, a sua mensagem. Repetindo, essa sua mensagem ela pode ser assim, ó, cara a cara de frente com uma câmera, ou então pode ser a partir de você falando e usando só imagens de vídeo, que é o vídeo view que a gente chama, tá bom? E também uma outra coisa importante aí para você posicionar a sua marca é você encontrar o seu diferencial. Eu, Fabi, eu não sei se eu tenho um diferencial, assim, que eu posso falar, o meu diferencial é isso. Porém, as pessoas acima de 40 anos se identificam comigo. Elas gostam de me ouvir, elas gostam a entonação do tom da minha voz, elas gostam da forma com que eu explico. Então, eu acredito que o meu diferencial, né, neste caso, seja essa forma de ensinar, essa forma de esclarecer as dúvidas, de realmente colocar a pessoa para fazer o que é necessário fazer para faturar 23 salários, mesmo que ela tenha mais de 40 anos. Então, é uma linguagem clara, né? Mas possa ser que daqui para frente, conforme vai ficando mais maduro o meu negócio, conforme eu vou tendo mais vocês aí como alunos, eu possa vir a encontrar um diferencial que vocês é que vão me falar, entende? Hoje, o diferencial que eu encontro é a partir do que vocês me falam, mas talvez com uma quantidade maior de alunos, que hoje nós temos 114, com uma quantidade maior de alunos, a gente possa, de repente, criar aí algo totalmente diferente para que fique como um registro da marca, tá? Isso tudo é importante, né? Então, assim, todos esses pontos que são importantes, eu utilizo, né? O meu posicionamento ainda não é gigante, porque eu ainda não uso como tenho que usar a mídia paga. Eu faço tráfego pago para meus negócios, eu não faço para mim. Quando eu começar a divulgar, quando eu começar a fazer mais lançamentos, quando começar realmente a mostrar a minha cara, né, a usar o tráfego pago, a usar a mídia paga, para poder as pessoas entenderem, verem ou me ouvirem, então com certeza o meu posicionamento vai ir subindo de nível, tá bom? Bom, pessoas não seguem pessoas, pessoas seguem uma causa. Isso é algo que eu gosto de falar bastante, porque é isso. A historinha que eu acabei de contar, do crime que é cometido por conta de uma causa, as pessoas elas não matam por outra pessoa, elas matam por causa. As pessoas elas não vivem por outras pessoas, elas vivem por causa. As pessoas não se entristecem com pessoas, elas se entristecem com causa. Então, você precisa entender que as pessoas nunca vão te seguir, elas jamais vão te seguir. Você não tem importância nenhuma para ninguém na internet e não é para ter. A única pessoa na qual é para você ser importante é para você, tá? As pessoas elas vão seguir a sua causa. Se você tiver uma causa para defender aqui, por exemplo, a minha causa aqui é que pessoas acima de 40 anos faturem na internet.
porque eu estou cansada de ver um monte de molecada fazendo coisa errada e ganhando milhões, enquanto nós, que temos mais de 40 anos, simplesmente nos damos por satisfeita de, eu sou analfabeta digital. Então, essa é a minha causa, é trazer pessoas que já passou aí por uma dor de não sair do lugar para começar a fazer o que tem que ser feito. Essa é a minha causa. Então, vocês estão aqui porque vocês acreditam nessa causa. Então, qual é a causa de vocês? Né? O porquê você faz o que você faz. Quando você vem para a internet, por que você faz o que você faz? Isso é algo que você precisa se perguntar todo momento. Quando você aprender a perguntar isso todo momento, você vai ver que você vai conseguir atrair pessoas, porque a sua causa é que conecta com a pessoa, não você. A prova disso é que eu sigo pessoas que, se eu realmente for reparar no tom da voz dela, na roupa que ela usa, sabe? No fato dela, às vezes, vir toda descabelada, eu não ouviria. Mas a causa dela me interessa. A causa, por exemplo, de um dos meus mentores de tráfego pago, que é ensinar a gestão de tráfego para a maior quantidade de pessoas que ele puder, é uma causa que me interessa, porque é um assunto que eu gosto. Né? A causa de um outro seguidor meu, seguidor não, de uma outra pessoa que eu sigo, que é ensinar o desenvolvimento pessoal para a pessoa, é uma causa que eu acredito que todo mundo precisa ter um desenvolvimento pessoal e humano. Então, a minha causa é trazer pessoas acima de 40 anos para ensinar essas pessoas a faturar na internet. Qual a sua causa? Quando você descobrir qual a sua causa, aí você vai ver que você consegue se posicionar de uma melhor forma no mercado digital e até mesmo no mercado físico, né? Porque se você tem uma empresa e essa empresa não tiver uma causa, uma razão de existir, uma razão de por que está ali, não faz nenhum sentido você querer fazer algo, porque toda empresa ela é servidora. Toda empresa é servidora. E se você perceber, todas as pessoas que servem alguém merecem e têm que ser recompensada, remunerada por isso. Então, se você criou uma empresa para que você possa fazer aí um serviço para alguém, então você precisa ser remunerado. Você consegue ser muito melhor remunerado se você tiver a melhor posição, o melhor posicionamento referente ao que você está ofertando. Tá? Muito obrigada até aqui e aguarde para a próxima aula.